Minas Urgente. Oferecimento Azulim, tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Será que vai fazer diferença no seu bolso? A inflação em Uberlândia desacelerou no mês de junho, segundo pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Medicamentos mais próximos do cidadão. Farmácia de Minas em Uberlândia passou a funcionar em novo endereço. O tempo vai virar, o friozinho vai dar uma trégua e o calor acima da média está chegando no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A Band não se cala. Campanha do Grupo Bandeirantes vai dar voz a quem denuncia e combate crimes contra as mulheres. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 21 de julho, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagner, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Seguimos juntos até 1h50 da tarde, do jeito que você já sabe, jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Bandzap liberado no alto da tela. É isso aí, ó. Você pode mandar a sua mensagem. Vamos aqui, você pode mandar o seu comentário, o seu abraço, tá certo? A sua bronca, tem uma denúncia para fazer, faz um vídeo e manda para cá. Aqui você também tem voz ativa. Estamos juntos na internet, você pode acompanhar o nosso programa no canal do YouTube. Está lá no canal do YouTube, você compartilha o link com os amigos, pode assistir agora, pode rever depois. E nas redes sociais, @Band Triângulo, tem informação para você durante todo o dia no Instagram e no Facebook. As minhas redes, @Bagnet, segue o amigo, a gente segue de volta. Tá certo? Olha só, terça-feira é um dia importante para nós aqui, né? É o dia do nosso quadro Advogado do Povo. A gente vai falar dos seus direitos, você manda sua pergunta pelo Bandzap, manda o nome e a cidade aonde está nos acompanhando, o nosso advogado responde para você, tá certo? Qualquer dúvida da aposentadoria, uma demissão, os seus direitos no trabalho, foi demitido por conta de faltas, manda para cá que o nosso advogado responde para você, tá bom? A gente começa o programa de hoje falando de transporte coletivo. Foi informado há pouco pelo município que a tarifa do transporte coletivo urbano será mantida sem reajuste durante todo o ano de 2026. Informação fresquinha para você. Segundo a administração municipal, a medida busca preservar o poder de compra da população, garantir mais previsibilidade aos usuários e manter o equilíbrio financeiro do sistema integrado de transporte. O município afirma que ainda vai continuar investindo na melhoria do serviço. E destaca, né, o valor da passagem é definido com base nos custos de operação do sistema e na variação do INPC, né, um índice que ajuda aí, então, a controlar e conferir a inflação. O último reajuste em Uberlândia foi anunciado em julho do ano passado, quando a tarifa passou de R$ 4,50 para R$ 5,70, um aumento de 26,67%. Então, normalmente, nessa época do ano, sempre temos um reajuste da passagem de ônibus em Uberlândia. Esse ano acabou de ser anunciado 2026 sem aumento da passagem em Uberlândia. Vamos ficar de olho. Tá falando no seu bolso, a inflação em Uberlândia desacelerou no mês de junho, segundo o levantamento do Centro de Estudos e Pesquisas e Projetos Econômicos da Universidade Federal de Uberlândia. É uma pesquisa que é feita mensalmente e dessa vez parece que recuou. Será? Sentiu no bolso? Vamos chamar ele, Carlos Vilela, está ao vivo com a gente, trazendo mais informações. Uma boa tarde para você, Vilela. Apesar dos números, será que fez diferença no bolso de quem trabalha? A diferença de tirar um cisco do bolso, viu, Bagnetti? Boa tarde para você e para todos ligados no Minas.
Nós separamos, Bagnete, alguns dos destaques desse levantamento feito pelo CEPES, que é um órgão importante da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos agora mostrar para o telespectador com cautela e em cartela como que está a situação do bolso dele. Vamos começar pela inflação, como você disse, que ficou este mês de junho passado na casa de 0,11%. Esse resultado representa, como você disse, uma desaceleração em relação ao mês passado, maio, quando o índice registrou alta de 0,65%. No acumulado de janeiro a junho, a inflação em Uberlândia está em 2,97%. Vamos falar aqui grupos que colaboraram para esses resultados aí, né, os grupos avaliados, né? Por exemplo, despesas pessoais tiveram aumento, né, de 1,55% no mês de junho. O principal destaque para essas despesas pessoais ficou no subitem recreação. Aí vai saber os motivos, né? Proximidade das férias, teve também Copa do Mundo, vai saber se influenciou nesse subgrupo aí. Porém, na outra ponta, o grupo alimentação e bebidas apresentou redução. Olha só, 0,42%, e essa queda foi influenciada principalmente pelo comportamento dos preços das frutas, que ajudaram a diminuir aí a variação nesse segmento aí da economia. Outro indicador muito importante para o consumidor, aqui de Uberlândia principalmente, é a cesta básica na cidade aqui no mês de junho. O valor médio ficou em R$ 788,22. O levantamento apontou uma redução de 2,93% nos preços da cesta básica em relação ao mês anterior. O CEPES também, Bagnete, orienta que, embora esses números aí sejam feitos com muito critério, a orientação para o consumidor diante de situações como esta, ou melhores ou piores, é fazer sempre aquilo que no popular a gente diz: gastar sola de sapato, pesquisar, mesmo a inflação estando reduzida, a variação de locais de vendas, locais de pontos de comércio pode ser significativa. Então não custa nada dar uma caminhada, fazer a famosa pechincha, que a gente conhece muito bem, né? O brasileiro é especialista nisso, né, Carlos Vilela? Porque senão o salário, que já é minguado, ele não estica, né, até o final do mês. Os números aí, como o Carlos Vilela bem disse, né, são fiéis à realidade, mas a gente está falando aí de cruzamento de dados. Na prática, você sabe quanto entra no final do mês, o salário e quanto custa. E aí o brasileiro vai fazendo substituições, vai consumindo menos, troca um produto pelo outro. Você viu ali, ó. Coloca a cartela de novo, se for possível, diretor. Né? O que chama a atenção, ó, bebidas, houve um recuo aí, né, dos preços. Né? Então as pessoas, será que perceberam isso e quanto elas estão consumindo? Né? A alimentação, quais produtos? Alguns produtos tiveram uma redução, mas outros produtos tiveram um aumento de preço. Então, nessa balança aí, o consumidor sempre de olho aberto para poder fazer render o salário que já é minguado. Mas está aí, contra fatos não há argumentos. Falando da saúde, a farmácia de Minas, em Uberlândia, olha só, passou a funcionar em novo endereço. Você que já tem por hábito pegar os medicamentos na farmácia de Minas, fique atento. Everton Fernandes está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Muito boa tarde para você, Everton. Bem-vindo ao Minas Urgente. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando o Minas Urgente. Pois é, em novo endereço, a farmácia de Minas, agora na Avenida João Naves de Ávila, no número 5050, bem próximo ali ao Uai Pampulha. Os medicamentos especiais serão entregues lá nesse novo endereço a partir de agora. Lembrando que os que precisam ali de medidas judiciais ainda continuam na Avenida Belo Horizonte, lá no bairro Martins. Nesse novo endereço, a prefeitura fica responsável por entregar ali os medicamentos e também fazer o acolhimento, receber as pessoas ali, todo o atendimento por parte da prefeitura. Mas os medicamentos ainda continuam sendo, né, disponibilizados pelo estado de Minas Gerais, então pelo governo de Minas, que disponibiliza esses medicamentos especiais. São medicamentos com valor agregado, um valor mais alto, e o atendimento funciona das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Lembrando que ficou um horário a mais, uma hora a mais do que o horário antigo, que antes ia só até as 4 horas da tarde, agora vai até as 5 para trazer mais comodidade e agilidade. Lembrando que os atendimentos
É por horário marcado, a pessoa chega lá no local, já tem o nome dela ali, ela passa o nome dela, confirma que ela está lá, e em poucos minutos já é chamada para retirar esse medicamento. Então fica agora o novo endereço, Avenida João Naves de Ávila, número 5050, para medicamentos especiais da Farmácia de Minas, viu, Ricardo? Prestação de serviço importante, Everton, obrigado pela sua participação, você continua com a gente aí, você viu, ficou uma bela de uma estrutura, um reforço importante para a saúde pública na cidade de Uberlândia, né? E aí você tem as três frentes, o SUS, governo federal, a farmácia de Minas, porque o governo do estado também ele viabiliza, né, a distribuição desses medicamentos, e a prefeitura de Uberlândia entrando com a estrutura, com apoio, com a logística, com mão de obra. Então você tem as três frentes aí, né, para facilitar, para agilizar a entrega dos medicamentos do SUS à população devidamente credenciada, tá certo? Não é qualquer um que tem acesso a esses medicamentos via, né, antes não passando aí via um processo, um cadastro criterioso, tá bom? Lá no Alto Paranaíba, a CPI da Saúde de Patos de Minas já tem data para começar, tá certo? Inclusive com os depoimentos. O primeiro convocado será o Procurador-Geral do município. Deixa eu chamar Gustavo Galvão, está ao vivo com a gente, direto de Patos de Minas. E situa a gente, ô Galvão, dessa CPI da Saúde. Muito boa tarde para você. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você. Uma ótima terça-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. Pois é, ficou definido ontem, durante a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que a CPI da Saúde tem data, sim, para começar aqui em Patos de Minas. Será na próxima semana, quinta-feira, dia 28 de julho. Toda a população pode acompanhar indo até a Câmara Municipal ou acompanhando por meio dos meios, acompanhando, né, por meio das mídias digitais. A transmissão também vai acontecer no canal oficial do YouTube e do Instagram da Câmara Municipal de Patos de Minas. O primeiro ouvido, conforme bem dito por você, será o Procurador-Geral do município, Paulo Henrique Lopes de Araújo, que assumiu esse cargo aqui em Patos de Minas no mês de maio e é um dos acusadores que questionam a gestão da ex-secretária municipal de saúde aqui de Patos de Minas, Ana Carolina Magalhães Caixeta. Então essa CPI vai investigar as supostas irregularidades praticadas na gestão dela. Vale lembrar que a CPI ela não tem força de lei, ela é apenas um agente que caminha ao lado dos órgãos competentes para investigar, para fiscalizar, e depois, quando todas as pessoas envolvidas forem ouvidas na CPI, aí o resultado vai ser encaminhado para as autoridades competentes, que aí elas decidem o que vão fazer com o resultado das oitivas da CPI da Saúde aqui em Patos de Minas. Agora, Bagnete, você que é uma pessoa muito bem esclarecida, o que será que essa CPI aqui em Patos de Minas vai dar, hein? Volto com você. No mínimo que ela cumpra o papel dela de apuração, né, Galvão? Obrigado pelas suas informações. Até então tínhamos uma gestão feita pela secretária municipal de saúde anterior. Ela foi substituída. A Câmara quer saber, então, se dentro desse período aí da gestão anterior, se correu tudo dentro dos conformes, tudo dentro como previsto. Então a CPI é um mecanismo, é uma ferramenta de apuração. Eventualmente, no caso de uma irregularidade, toma-se as medidas judiciais cabíveis, tá? Não é o caso. Aqui em Uberlândia estão tentando emplacar uma CPI da saúde há muito tempo e não vai. Olha só, termina este mês as inscrições de projetos do Prêmio Band Cidades Excelentes. A iniciativa do Grupo Bandeirantes reconhece as boas práticas e incentiva soluções que melhoram a gestão pública e a vida da população. E a gente compartilha com você. Combater fraudes e proteger os recursos públicos. Foi com esse objetivo que Belo Horizonte venceu em 2025 o pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência do Prêmio Band Cidades Excelentes. Ao lado da implantação do E-Social, o projeto modernizou a gestão municipal. Nós percebemos que carecia de uma estrutura, de um núcleo que pudesse fazer um combate a fraudes, um controle de pagamentos, para que nós pudéssemos, de fato, direcionar o pagamento a quem tem direito. Desde 2021, Belo Horizonte é o município que mais inscreveu projetos no prêmio. As iniciativas são avaliadas junto com os indicadores do IGMA
índice que mede a qualidade da gestão dos municípios brasileiros. É importante que os municípios enviem seus projetos para o Prêmio Band, porque é um momento que eles têm de apresentar as suas boas práticas, tudo aquilo que foi feito ao longo da sua gestão ali, que gerou impacto na vida das pessoas. Todas as cidades participam automaticamente do prêmio Band Cidades Excelentes. As iniciativas inscritas somam pontos ao IGMA. As prefeituras têm até o dia 31 de julho para enviar as ações bem-sucedidas que fizeram a diferença na vida da população. Mais de 2.600 projetos de impacto positivo já foram inscritos desde a criação do prêmio. A etapa estadual será em novembro e a nacional em dezembro. Na Prefeitura de Belo Horizonte, a expectativa é ampliar o número de projetos inscritos. Esse ano a gente fez já a reunião com os órgãos e entidades para fazer essa mobilização, para que a gente envie o maior número de trabalhos para premiação esse ano. E ao longo deste próximo mês de julho a gente faz todo esse acompanhamento. Um reconhecimento do Grupo Bandeirantes aí, as boas práticas na gestão pública. Governo que está dando certo precisa ser premiado, precisa ser exaltado. Está vendo aí a nossa diretora Alessandra Valadares na edição do ano passado. Parabéns à nossa diretora, aniversário dela. Inclusive, você viu ali a prefeita de Patos de Minas também. Patos de Minas também foi premiada na edição do ano passado. Uberlândia já foi a grande vencedora do prêmio Cidades Excelentes, nas cidades até acima de 500 mil habitantes. Então, tudo que funciona na administração pública precisa ser exaltado e servir de exemplo para as outras prefeituras, para as outras gestões Brasil afora, tá certo? E esse ano não vai ser diferente. Falando no bom atendimento à população, foi ampliado aqui em Uberlândia a estrutura funerária do município com a entrega de mais 2 novas salas velatórias no cemitério do Campo Bom Pastor. Os espaços contam com climatização, cozinha de apoio e banheiros acessíveis, oferecendo mais conforto e acolhimento às famílias nesse momento de despedida. Com a ampliação, a cidade passa a contar com 9 salas velatórias em funcionamento no local. O atendimento é gratuito para as famílias de situação de vulnerabilidade social. Reforço importante nessa infraestrutura, mas Uberlândia ainda está devendo, hein? A licitação para a abertura de novas funerárias aqui na cidade. Uberlândia, com quase 1 milhão de habitantes que tem, eu poderia ter aí pelo menos umas 6, 7 funerárias. Só tem 3 em operação aqui, ó. E esse assunto é antigo e não vai para frente. Vem comigo, porque aqui você também é o repórter, é isso mesmo. O Luiz de Uberlândia que mandou pra gente essas imagens de um terreno abandonado, é isso mesmo, é abandonado, bairro Novo Mundo, aqui na cidade de Uberlândia. Um mato alto, tem lixo nesse meio aí, tá? O pessoal paga e joga lixo, tem bicho, tem rato, tem de tudo que você imaginar. E bandido para esconder no meio do mato também não falta, tá? Já foi feita a denúncia à prefeitura, mas, de acordo com a vizinhança, nada foi resolvido até agora. Leonardo, nós entramos em contato com a Prefeitura de Uberlândia, que nos retornou e informou que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já notificou o dono do terreno. O dono do terreno foi identificado, foi notificado para ele tomar as medidas necessárias conforme o Código de Posturas do município. Tem prazo, dia e hora. Se não resolver, notificação e multa. Não resolveu? Prefeitura limpa e manda a conta para o dono do terreno. Do jeito que está, não pode. Não tem calçada. Você está vendo calçada aí? Não tem. Pedestre é obrigado a andar na rua, tá? Tem uma cerquinha ali, malemar, mas o mato já passou para o lado de fora. Então, se tinha calçada, o mato já engoliu. Secretaria de Serviços Urbanos, vamos bater firme nessa situação aí, ó, porque a vizinhança não é obrigada. Não é obrigado. Quer adiantar o expediente, vai lá, limpa e manda a conta pro dono, que ó, tá pouco se lixando. Se ele morasse lá, se fosse na porta da casa dele, a história seria diferente, tá bom? E aí, tá frio ou tá calor na sua região? Tá gostoso para dormir de coberta, né? Ventinho gelado, de manhã mais friozinho, e depois vai esquentando. Muito bem. Segundo a previsão, tá vindo um calor aí, ó, mas é um calorão. Calor acima da média que vai esquentar Triângulo Mineiro
e Alto Paranaíba vai mudar tudo que a gente está acostumado aí. Como é que vai ficar o tempo? Vamos saber com ele. Carlos Vilela está de volta hoje, está sem blusa, mas está ventando onde você está aí, Vilela. Venta muito. Agora eu estou sem blusa, mas de manhã cedinho, madrugada, quando a gente sai de casa, empacotado. Climão de deserto, viu, Bagnete? Da forma como você falou. Assim vai ser a semana, o resto da semana, tempo seco, né? E a previsão dessa onda de calor. De acordo com o geógrafo William Borges, que é do Climatologia Uberlândia, as tardes elas devem ficar mais quentes, principalmente aqui Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba. Os termômetros podem ficar entre 1 e 3 graus acima do esperado para o mês de julho. Agora, por exemplo, está batendo nos 26, hoje deve ir nos 27. Já as madrugadas, o frio continua, afinal de contas, nós estamos no inverno, né? Mas as temperaturas já não vão ficar mais como caiu nos dias passados, aquela despencada que deu na temperatura. Hoje já bateu, a mínima foi de 14, 15 graus aqui em Uberlândia. Agora, em relação à chuva, a previsão não indica aí muitas mudanças não, né? Até porque julho já é um mês de estiagem na região, nada que vai mudar significativamente esse cenário de tempo seco. E muito sol. Agora, por exemplo, um céu de brigadeiro, nem uma nuvem sequer no céuzão, viu? E as tardes vão ficar mais quentes e, em consequência disso, a umidade relativa do ar vai também cair, principalmente nesses períodos mais quentes do dia, do meio-dia até 4 horas da tarde. Por isso, nunca é demais, Bagnete, reforçar a recomendação dos órgãos de saúde. Tem que beber água, mesmo sem sede, porque nessa época, muito poucas pessoas têm sede nessa época, mas beber água é importante para fazer reverter essa sequidão do tempo, né? E evitar também esforços durante os períodos de maior radiação solar do dia. Mas que tá um climão de deserto, a gente não tem dúvida, viu, Bagnete? Tá seco demais, viu, Caso? A garganta, a gente que conversa muito, conversa fiado, a garganta seca, né? Mas tá bom, do jeito que tá bom. Nem tá frio demais, nem tá quente demais, bom pra você dormir, fazer exercício, alimentar, mas vamos ficar de olho que falou que vai vir um calorão aí. E aí quem já conversa demais, bebe mais água, tá bom? Lá em Uberaba, a Defesa Civil emitiu um alerta para baixa umidade do ar e risco elevado de incêndios. É uma outra consequência dessa época do ano, tá certo? Esse alerta vale até o dia 26 de julho e a previsão indica temperaturas de até 35 graus e umidade abaixo de 20% em alguns períodos do dia. A orientação é evitar as queimadas, manter terrenos limpos, beber bastante água, acabou de falar Carlos Vilela, e acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência, tá bom? Então ficar muito atento a essa mudança aí no clima e na temperatura. E com o período da estiagem que a gente está enfrentando, aumenta o alerta de riscos para incêndios florestais. Aqui no Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia, a prevenção já começou, tá? Com reforço das equipes, treinamentos aí dos profissionais que vão atuar e no monitoramento e na orientação e combate de possíveis focos do fogo. A nossa equipe foi conferir e a gente compartilha com você. O treinamento é para os 16 recém-contratados brigadistas florestais que vão reforçar o efetivo do parque. Compete a eles o manuseio correto de equipamentos para serem usados em caso de incêndio. Eles foram aprovados e selecionados pelo Corpo de Bombeiros de Minas para a função, que não fica só no monitoramento e, se for preciso, no combate a focos de incêndio. Cabe a eles também ações educativas e preventivas. O conhecimento ele é sempre muito bem-vindo, né? Quanto mais conhecimento a gente tem na área, mais a gente consegue fazer um combate eficaz de um incêndio propriamente dito. Visto que estamos numa reserva, né? O reforço do efetivo é só uma das ações preventivas implementadas pelo IEF para o Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia. O Instituto Estadual de Florestas já intensificou também a manutenção de aceiros, visitas de porta a porta nas propriedades próximas ao parque, em conselhos rurais, empresas que dispõem de prevenção e combate a incêndios e também a aquisição de equipamentos para ações de combate, além de outras medidas de caráter preventivo.
Esse cuidado todo não é nenhum exagero. O Parque Estadual do Pau Furado é uma das principais reservas ambientais do estado de Minas e a preservação dele é fundamental. Um incêndio aqui pode ter proporções incalculáveis. E a placa, numa das entradas do Pau Furado, mostra o grau de risco nesta época do ano. A seta está bem no meio, porque agora está começando o período de estiagem mais prolongada. Basta lembrar que em 2024, um incêndio de grandes proporções consumiu mais de 250 hectares do parque. Foram 13 dias de trabalho intenso de bombeiros, brigadistas para conter os focos e mais de um mês de trabalho de rescaldo para salvar 1.800 hectares. A gerente do Parque Estadual do Pau Furado, Maricéia Pádua, diz que a área atingida está em recuperação. Ela sabe bem a importância do trabalho preventivo, da capacitação dos profissionais para ações imediatas e principalmente educativas para evitar outro desastre. É levar para pessoas o conhecimento sobre a importância de não iniciar um incêndio, iniciar uma queimada nessa época do ano, né? Que é bem crítica, onde a umidade relativa do ar está baixa, a temperatura está alta, o vento está acima de 30 km por hora. São condições que levam ao incêndio, né? Então nós fazemos visitas porta a porta, blitz educativa, né, junto com a Polícia de Meio Ambiente, com o Corpo de Bombeiros. Então, está sempre conversando com as pessoas e levando essas informações, também são práticas de prevenção. Essa é uma preocupação que se renova todo ano nessa época, né, nesse período aqui, praticamente no segundo semestre, justamente por conta das condições climáticas, chove menos, a umidade do ar baixa muito, né, aí vem o calor, enfim, o sol forte e, consequentemente, as queimadas. Então, todo mundo em alerta, essa responsabilidade é de todos nós. Ó, deixa eu falar para você deixar sua casa limpa, de verdade, sem perder tempo e nem fazer esforço demais, bom demais, né? Escolha quem entende do assunto, tá bom, gente? A linha Azulim, olha só que variedade. Tem o produto certo para cada cantinho aí da sua casa. Cozinha, banheiro, piso e muito mais. E falo mais, com a qualidade e a praticidade Azulim, que a gente conhece e facilita a nossa rotina, tá certo? Entrega aquele resultado que dá gosto de ver. Eu mostro mais um pouquinho para você. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa. E, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. É limpeza eficiente, perfume agradável e cuidado em cada detalhe. Porque quando é bom é assim, você já sabe, é Azulim. Azulim é da Start e na Start a gente confia, tá bom? Um acidente envolvendo um caminhão, carros e moto na trincheira do Taiamã aqui em Uberlândia tumultuou o trânsito, uma confusão terrível ontem, final da tarde, começo da noite. Everton Fernandes está de volta explicando pra gente o que aconteceu lá. A situação agora está normalizada, mas de ontem para hoje foi um caos, hein, Everton? Exatamente, Ricardo. Esse acidente aconteceu na BR-365, bem próximo ali às trincheiras que liga ali os bairros Taiamã. Segundo informações apuradas no local, um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um pedaço da mureta. Vou contar como tudo aconteceu. Um veículo estava na 365, um caminhão de pequeno porte, um carro foi fazer uma ultrapassagem, bateu na traseira desse veículo ao perder o controle. Outros carros que vinham também atrás se envolveram nesse acidente. Com o impacto, um pedaço dessa mureta voou para o outro lado da pista, né, a pista contrária, atingindo esse motociclista que teve a moto arremessada para o guarda-rei. E essa moto pegou fogo logo em seguida. Foi por pouco que ele não teve queimaduras por conta do incêndio na moto, mas ele também ficou gravemente ferido pelo impacto dessa batida. Ele foi socorrido por equipes do SAMU e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde recebeu todo o atendimento. A pista por ali ficou interditada por um bom tempo, mas nesse momento já está liberada e o fluxo do trânsito ali flui normalmente, viu, Ricardo? A recuperação esse motociclista, né, Everton? A gente tá vendo as imagens aí, a gente fica por entender. O negócio mais improvável
que poderia acontecer, aconteceu. O acidente do lado de cá, caminhão e carro batendo, aí acerta a mureta de proteção, o concreto voa do outro lado, acerta o motociclista que não tinha nada a ver com a confusão, a moto dele pega fogo e a pessoa fica extremamente machucada. É muito improvável de acontecer ali, inclusive a velocidade tem que ser reduzida justamente pela largura da pista. E não, olha isso, gente. Olha isso, é difícil de acreditar, mas aconteceu. Um ciclista ficou ferido depois de ser atingido por um carro no bairro Pacaembu, em Uberaba. O motorista foi preso depois de apresentar sinais de embriaguez. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu na Avenida Ramide Mauad, a principal que liga os bairros Beija-Flor, Pacaembu e também Morumbi. A Polícia Militar foi solicitada porque as testemunhas relataram que um ciclista seguia pela via e foi atingido por um veículo importado Honda Fit de cor prata, que era conduzido por um homem. Com impacto, esse ciclista foi lançado com o corpo no canteiro central, no meio da via. A bicicleta ficou com a traseira danificada e o carro também teve o para-brisa quebrado, porque o corpo do ciclista foi projetado contra o para-brisa e depois ele foi jogado no canteiro. Uma ambulância do SAMU compareceu no local, socorreu a vítima, que teve vários ferimentos, foi levada para o Hospital Regional Zé Alencar Gomes da Silva e durante os trabalhos, os militares, a princípio, constataram que o condutor estava com sinais, com sintomas de ter feito uso de bebida alcoólica e durante verificações encontraram latas de cerveja que estavam neste veículo. Mediante essa situação, foi feita a perícia no local, o carro foi apreendido, removido ao pátio conveniado pelo Detran e o condutor detido por suspeita de embriaguez ao volante foi levado até a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. Bagnete. É o segundo motorista essa semana que a gente mostra que foi preso porque se envolveu em acidente depois de beber. Foi lá em Patos de Minas, mas o camarada, o senhorzinho de 72 anos, perdeu o controle, bateu no poste. Aí só foi ele. Agora não, nesse caso ele acertou um ciclista, por muito pouco não mata a pessoa que estava na bicicleta. É esse o resultado dessa combinação terrível. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo. Mande sua pergunta pelo Bandzap que ele responde para você. É um instante só. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa. E claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Começou o Mega Feirão Operação Zero Estoque. Preços baixos de verdade só uma vez no ano. Guarda-roupa casal 6 portas a partir de 10 vezes de R$ 99,00. Cama box casal com colchão de mola a partir de 10 vezes de R$ 129,00. Conjunto de mesa com 6 cadeiras por apenas 10 vezes de R$ 159,00. Armário Itatiaia 6 portas 10 vezes de R$ 99,00. Sua chance é agora. Corra que o estoque vai acabar. Gira Autoband, direto do consórcio Romap. Pedro, muita gente vê as ofertas de carro aqui no Giro e sonham em trocar de carro. Qual a forma mais inteligente de fazer isso hoje? Nath, sem dúvida, hoje é através do consórcio Romap. Você compra de maneira planejada, foge dos juros do financiamento tradicional e ainda tem o direito de usar a carta do seu crédito para comprar o carro que você quiser. E isso vale também para quem quer um carro elétrico? Com certeza, hoje a gente tem créditos de 200 mil com parcelas a partir de 1.934. É uma excelente oportunidade para quem quer aproveitar essa nova geração de carros pagando muito menos. E para quem está assistindo o Giro, tem alguma condição especial? Claro, quem fechar com a gente esse mês, disser que veio pelo Giro, vai pagar metade da parcela até a contemplação. Na prática, a parcela vai sair por R$ 967. Aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Então aproveita, corre aqui para a Romap e garante o seu consórcio. Vem para cá.
Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, com ele, doutor Leandro Souza, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Seja bem-vindo mais uma vez. Para você participar, a BandZap está liberado, tá? Manda pergunta, o nome, cidade onde nos acompanha, o doutor Leandro responde para você a sua dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas. Tem também as redes sociais do doutor Leônidas, já acompanhe lá, sempre trazendo muita informação bacana para a gente nas redes sociais. Doutor, vamos começar com a pergunta do Paulo. Ele conta a seguinte situação. A esposa dele faleceu, eles têm uma filha, tiveram uma filha juntos, né? E durante o casamento construíram uma casa juntos. No entanto, eles não são casados, não foram casados no papel. E a companheira tinha outros 4 filhos. Ele gostaria de saber se ele tem direito nessa casa que foi construída pelo casal. Muito bem. O que deve ser levado em conta é o momento da construção dessa casa. Foi na constância da união estável? Sim. Se sim, aí sim haverá meação. Metade para um, metade para outro. E ainda há a herança dos filhos no tocante à parte dela. Então, parte a casa no meio. A metade é sua, a outra metade, os herdeiros dela, seja com relação a ti, com relação ao eventual casamento ou relação anterior, também vai ali participar desse tipo de partilha. Se esse bem é anterior à união estável, aí não há que se falar no direito do companheiro e sim apenas e tão somente dos filhos. Então tem que verificar esse marco e aí sim você pode tanto ir para uma condição quanto para outra. Doutora, a Aparecida aqui do Cidade Jardim, em Uberlândia, traz a seguinte situação. Isso aconteceu com a minha mãe também, viu, Aparecida? Ela conta que é pensionista do INSS, recebe a pensão pelo Banco Mercantil do Brasil. Ela quer receber por outro banco. Aonde ela foi, ela já tem conta, assinou aí a portabilidade, disseram que em 2 meses ela passaria a receber a aposentadoria no banco da preferência dela. Porém, o Banco Mercantil não aceitou, não liberou e negaram essa transferência. Como proceder, doutor, numa situação como essa? Pois é, aí tem que ver as razões dessa negativa, né? Eu entendo que é uma negativa infundada, ilegal, ela afronta diretamente o Código de Defesa do Consumidor e compete ao consumidor acionar os órgãos de tutela do interesse da ordem consumerista, que é o PROCON, visando aí uma composição extrajudicial mais célere, mais amigável, e se ao fim e ao cabo não surtir efeito, aí sim tem que propor ação judicial visando uma tutela específica que é a obrigação de fazer, né? Obrigando-se aí o Banco Mercantil a efetuar essa portabilidade de crédito, né? Por se tratar de direito aí do próprio consumidor. Então tem essas 2 alternativas aí, tem que dar providências porque, ao meu ver, num primeiro momento, eu entendo que essa recusa é ilegítima, ressalvado aí os motivos aí que foram postos aí nessa negativa. Doutora Marina Furtado, nossa amiga telespectadora de Uberaba, traz a seguinte situação. O esposo dela caiu em um golpe, perdeu R$1.000. O banco, Nubank, estelionatários usaram o nome dele, usaram o nome de uma seguradora e uma transportadora, pois meu esposo tem carreta, tinha acabado de fazer um frete para essa seguradora e transportadora. Fizeram um BO, o Nubank pediu um prazo para a resposta do reembolso. A resposta foi negativa. Gostaria de saber o seguinte, após o golpe, o banco bloqueou a conta, pois detectou que o Pix que gerou o golpe não foi realizado pelo celular do meu esposo. Sendo assim, o banco não tem a obrigação de nos ressarcir esse valor, doutor? Muito bem. A resposta é depende, tá? Por que depende? Tem que ver qual que é o grau de culpa da vítima do golpe. Se a vítima concorreu, assim, de uma forma assim, muito aberta, sem qualquer cuidado mínimo, ou se era assim, razoavelmente difícil da vítima ela se ver livre desse golpe, principalmente quando há um furto de dados. Então, se o banco falhou na segurança, uma vez que o dever precípuo da instituição bancária é proteger os seus correntistas, os seus clientes, aí sim o banco será responsabilizado. Mas se a culpa foi exclusivamente aí do cliente do banco, do consumidor, aí o banco pode se eximir. Então, o caso concreto é que vai determinar. É preciso ter uma investigação, uma análise
Mas, de toda forma, você pode buscar na justiça, requerer a inversão do ônus da prova e o banco terá que provar, dentro do processo, que adotou as medidas de segurança, as medidas de proteção, de modo a tentar se eximir aí de alguma responsabilidade. Doutora, a Magda de Lourdes, aqui do bairro Laranjeiras, acompanhando o programa, ela também faz um breve relato. Eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Ela conta que tem um irmão com 80 anos que sofre do mal de Alzheimer. Ele era casado, fizeram o divórcio dele em cartório e não em juízo. E ele tinha uma casa aí então com a ex-companheira. Colocaram na certidão de divórcio que ele não tinha bens e que a casa dele e que ele não tinha casa nenhum dinheiro antes do casamento. E a família então da companheira pegou a metade, né? A ex ficou com a metade. Ela quer saber, com o patrimônio todo. Ela quer saber se é legal uma situação como essa, doutor. Olha, aí tem que verificar. Isso tudo pode ser judicializado. Então, havendo qualquer prejuízo, havendo qualquer vício de vontade, vício de consentimento, é o que o direito intitula como instituto, ou seja, a vontade da pessoa não estava ali livre, consciente, sem qualquer influência, todo o negócio pode ser anulado. E uma vez anulado, retorna-se ao estado anterior ao negócio. Essa é a regra. Agora, tem que verificar o que ocorreu. Tem que abrir uma investigação. Oriento você buscar, nesse caso específico é mais complexo, o auxílio de um profissional para que possa estudar o caso e emitir um parecer mais efetivo. Mas me parece que, dentre a narrativa que foi colocada, me parece que tem aí algum problema, que tem algum vício de consentimento e que tem aí alguma ilegalidade na distribuição desse patrimônio. Doutor Leônidas continua com a gente, a primeira participação dele. Nós vamos fazer um breve intervalo. Já tem muitas perguntas aqui, doutor. Uma delas falando sobre horas extras, tá bom? Depois do intervalo, a gente continua com o nosso advogado do povo. Eu aguardo sua participação. É um instante só. E o Trem da Roça, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa. Gente, tem muita coisa boa. Vale a pena vocês virem conhecer o Trem da Roça Uai aqui em Uberlândia. Vocês vão se encantar. Seu evento tem o lugar certo para acontecer. No Hotel Daim, você encontra a estrutura completa, conforto e praticidade em um só lugar. Espaços preparados para eventos, com toda a comodidade que você precisa. Estacionamento, alimentação e hospedagem para tornar sua experiência ainda melhor. Hotel Daim, tradição e referência em Uberaba para receber você e seu evento. Patrocínio. A capital mundial do café vai viver dias inesquecíveis. 10º Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado. Há 10 anos, essa paixão nos conecta. De 23 a 26 de julho, no Espaço Cultural, com entrada franca. Dia 23, Charlie Brown Jr. com 16 e Sandra de Sá. Dia 24, Yahoo. Dia 25, Nenhum de Nós. Dia 26, The Beatles One. Música, arte, dança, gastronomia e muito mais. Girauto Band, direto da Osaka Toyota. E hoje a dica é boa para você que quer trocar de carro sem comprometer ali o orçamento. Bia, qual é essa dica que a gente pode dar para o pessoal? A super dica de hoje, Nath, é o consórcio Toyota, onde você tem excelentes benefícios na aquisição deles, como, por exemplo, grupos reduzidos, parcelas que cabem no seu bolso. Você pode usar o seu seminovo como oferta de lance, prioridade na compra do seu Toyota 0 km e até 4% de cashback que retornam como benefício para você. Tá vendo, gente? Que dica boa! Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o consórcio aqui da Osaka, procure um dos consultores aqui. Tem lojas em Uberlândia, em Uberaba e Patos de Minas. Então, basta vocês procurarem eles aqui, tirar a dúvida de vocês e, claro, facilitar a vida. Vem para Osaka! Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azulim, tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Já estamos de volta, daqui a pouquinho tem mais Advogado do Povo, Bandzap liberado, manda sua pergunta.
Nosso advogado responde para você ao vivo, tá bom? Olha só, o Grupo Bandeirantes de Comunicação lançou a campanha A Band Não Se Cala. É o nosso compromisso de dar voz a quem denuncia e combate crimes contra as mulheres. Vamos ver? Essa imagem mostra um homem perseguindo a ex-namorada. O criminoso pega a vítima de surpresa e esfaqueia a mulher na rua. A vítima tentou pedir ajuda, mas caiu em frente ao condomínio onde morava, em São Vicente, litoral de São Paulo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Paula Santos tinha 37 anos. O assassino, Severino Alves Pereira, de 56 anos, acabou preso. O crime aconteceu na última segunda-feira. Também na semana passada, uma mulher foi feita refém pelo companheiro após uma briga em casa no Distrito Federal. Ele obrigou a vítima a dirigir até um ponto de venda de drogas enquanto ameaçava a mulher com uma faca. Quando o homem saiu do carro, ela conseguiu enviar áudios pedindo ajuda à mãe. Totalmente descontrolado, bem, já me bateu, já juntou meu rosto, tá me ameaçando com faca. A mãe chamou a polícia e uma viatura conseguiu localizar a vítima. O criminoso acabou preso. São crimes que se repetem diariamente em várias partes do Brasil. O Jornal da Band sempre denunciou os casos e tratou do tema com seriedade e compromisso. Homens que agem assim têm um objetivo claro: aniquilar uma mulher. E ainda assim, com muita frequência, os criminosos ganham a benevolência de juízes. A justiça não pode, e dessa vez não vai ficar surda de novo. Eu te pergunto, quantos horrores mais nós teremos que noticiar para que esse martírio acabe? Que palavra falta eu dizer? Que apelo falta as mulheres fazerem para que a polícia, a justiça, para que o país acorde e dê um basta nessa chacina? A Lei Maria da Penha tem 20 anos de existência. O feminicídio passou a fazer parte do Código Penal em 2015. E ao longo dos anos, novas leis foram criadas, como a Lei do Stalking. Mesmo assim, a violência de gênero só cresce no país. No ano passado, uma mulher foi morta a cada 6 horas, principalmente pelas mãos de companheiros e ex-companheiros. É por isso que o Grupo Bandeirantes de Comunicação lança hoje a campanha nacional A Band Não Se Cala, para combater o feminicídio e a violência contra as mulheres. A gente quer, além de noticiar, a gente quer provocar um debate, a gente quer dar visibilidade e a gente quer incentivar também ações concretas para que esse problema seja tratado com a urgência e com a responsabilidade que ele exige. Foi por ter acesso à informação que a Jéssica conseguiu romper o ciclo de violência que vivia. Era enforcamentos, ele me trancava em casa. Como eu não percebia? Eu percebia, mas parece que eu não sabia que eu tinha voz, que eu podia falar, que a gente tem vergonha, né? Ela contou com a ajuda da ONG Mapa do Acolhimento, que atua no enfrentamento à violência de gênero. O MAPA, ele é essa rede de mulher para mulher. Então, ele surge com essa rede de voluntárias que proporciona atendimento psicológico e jurídico para mulheres que estão em situação de violência. Em 10 anos, a plataforma já atendeu mais de 30 mil pedidos de ajuda. E no MAPA, a primeira coisa que ela vai saber, que ela não é culpada e que ela não está sozinha. Uma vida sem violência é possível, sim. Lutamos, por isso você está aqui, o MAPA está aqui. Mas é possível, sim, uma vida sem violência. E a denúncia, a informação, tá? Esse elo, essa corrente aí contra a violência, né, é que o Grupo Bandeirantes quer propor e divulgar a todo o Brasil, inclusive convocando as outras emissoras de comunicação, porque do jeito que está, não dá mais. Não dá mais. Não tem como admitir um crime tão bárbaro e cruel como esse. Então, o Grupo Bandeirantes sai na frente fazendo essa convocação nacional para dar um basta na criminalidade e na violência contra a mulher. Um homem ameaçou matar a sobrinha de 30 anos e os animais dela, e ainda teria ateado fogo na casa onde eles estavam, no bairro Laranjeiras, aqui em Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou concentrado na sala e na cozinha. Uma cômoda, um carro e parte do telhado de PVC foram destruídos pelas chamas. O combate ao fogo durou cerca de 30 minutos. Muita água foi utilizada pelo Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio. Durante a ocorrência, a Polícia Militar encontrou na mochila do suspeito objetos furtados
que pertenciam à sobrinha. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia da Polícia Civil e vai responder pelos crimes de incêndio criminoso e violência doméstica, além de furto e ameaça. Mais um exemplo claro de violência contra a mulher. E uma mulher foi presa em flagrante, suspeita de tráfico de drogas em Uberaba. Segundo a Polícia Militar, a casa dela era usada para guardar, era um depósito e uma distribuidora, um ponto de venda de drogas na cidade. Juliano Carlos segue ao vivo com a gente, tem as informações. Juliano. Exatamente, Bagnete. Os policiais militares da Patrulha de Operações da 41ª Companhia receberam informações sobre um jovem, filho dessa suspeita, que estava abastecendo bocas de fumo ali na região do Jardim Terra Santa, Esplanada e também Siriema. Os policiais descobriram, inclusive, que as drogas que eram levadas para esses locais ficavam na casa da mãe desse envolvido na divisa entre o bairro Costa Teles e o Abadia. Então, os militares foram até o endereço dessa mulher, realizaram a abordagem. Ao ser questionada, ela disse que não tinha nada ilícito e muito menos drogas na residência. Os policiais iniciaram buscas, encontraram cerca de 300 pedras de crack, materiais para cortar e embalar as drogas, balança de precisão, uma réplica de pistola, inclusive com alongador, e 9 munições calibre 9mm. Mediante todo esse material apreendido e a situação de flagrante, essa mulher foi levada até a delegacia de Polícia Civil e apresentada à autoridade de Polícia Judiciária para esclarecimentos. Já o filho dela, suspeito de tráfico de drogas, segue sendo investigado pela Delegacia Antidrogas da Polícia Civil aqui do município. Bagnete. Essa tentou desconversar, né, Juliano? Mas como diz você, batom na cueca, a gente está vendo a quantidade de droga. A mulher de ontem não, a mulher de ontem bateu no peito. Falou, não, eu estou guardando a droga aqui, estou recebendo R$200 para ajudar o tráfico. Essa aí tentou, né, despistar, mas não deu certo, não. Olha só, um susto para quem passava pela BR-365. Uma carreta pegou fogo, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Tá? O incêndio, inclusive, atingiu a vegetação às margens da rodovia. Vamos saber desse caso com Gustavo Galvão, direto lá de Patos. Fala, Galvão. Pois é, Bagnete. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que esse incêndio tenha sido ocasionado por causa de uma pane elétrica no cavalo mecânico desta carreta. Então, graças a uma ação rápida do próprio Corpo de Bombeiros, esse fogo não se espalhou pelo semi-reboque e também pela cabine onde estava o motorista, além de poupar a vida dele, evitou aí uma série de prejuízos maiores. Esse incêndio ele também atingiu parte da vegetação do quilômetro 380 da BR-365, mas o Corpo de Bombeiros fez aquele trabalho de rescaldo e evitou que a tragédia fosse ainda maior. Então, o Corpo de Bombeiros ainda alertou sobre a importância de se revisar periodicamente os veículos e principalmente quando o assunto é parte elétrica, porque isso é perigoso pra caramba, viu, Bagnete? Eu volto com você. É isso aí, cenário de destruição, hein, Galvão? Você está trazendo as informações, a gente acompanhando as imagens, não sobrou nada da carreta e, além de tudo, provocou um incêndio aí às margens da rodovia. Ó, daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher com ela, Maria Eduarda Sá. Vamos saber dos assuntos dessa terça-feira. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que está acompanhando o Minas Urgente. Hoje tem um dos assuntos principais, que é o explante, né, de silicone. Muitas mulheres têm procurado retirar o silicone. Além disso, a gente vai trazer também sobre a questão da menopausa. Muitas pessoas reclamam da pele ressecada, perca de cabelo, unha enfraquecendo. A gente vai trazer tudo isso daqui a pouquinho no Band Mulher, Bagnete. Tá certo, todo mundo ligadinho. Saúde da mulher em destaque no nosso Band Mulher dessa terça-feira. Um bom programa para você, Maria Eduarda. Eu vou fazer o intervalo rapidinho. Na sequência, advogado do povo para falar dos seus direitos. Manda sua pergunta para cá. Constrói Pisos. A escolha certa na hora de construir sua casa. Você encontra qualidade e variedade. Pisos a partir de R$ 19,95. Piso porcelanato exportação 82 por 82 de R$ 69,80 por R$ 49,90 em até 6 vezes sem juros no cartão.
Cerâmicas personalizadas, diversos modelos, 56 por R$ 1,13 por apenas R$ 119. Constrói Pisos, qualidade e economia para você construir a sua história. Ser pai é caminhar junto, é acompanhar cada passo, é fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. Tarifa Zero já rodou 230 milhões de quilômetros de graça para os estudantes desde 2025. Isso daria quase 600 viagens da Terra à Lua. O que faz todo sentido, porque para quem é estudante, o céu não é o limite quando tem o apoio certo. São mais de 60 mil alunos beneficiados, 12 milhões e meio de viagens ao ano e uma economia média de R$ 1.140 por aluno. É pra gente ir longe. Até pro jogo do Verdão a Prefeitura ajuda. Tarifa Zero também é entrada zero. Em Uberlândia é assim. O jovem sonha e a cidade caminha junto. Prefeitura de Uberlândia. Com as famílias. Por todos. Giraltoband, direto da GWM. E finalmente eu vou poder mostrar para vocês o grande lançamento, que é o Hora 5, né, Lud? Nath, realmente o SUV Hora 5 100% elétrico trouxe muita tecnologia, mais do que a Euroville, e o nosso público já tá acostumado. Realmente, ele vai te entregar 435 de autonomia. É um SUV 100% elétrico que une design moderno, tecnologia de ponta, conforto e, no mais, 204 cavalos de potência. Gente, é um foguete o carro, vocês têm que vir conhecer de perto. Além de tecnologia, pessoal, o conforto desse carro e o espaço desse carro, ele só engana por fora, mas ele é bem grande, viu? Então é isso, gente. Venham conhecer de perto, venham fazer o test drive. E eu agora vou entrar nele ali um pouco para conhecer. Vem para GWM. De volta com o nosso quadro Advogado do Povo com uma pergunta do telespectador para o doutor Leônidas de Souza. E olha só, ele procurou a nossa equipe relatando um problema que enfrentou e gostaria de tirar a dúvida, viu, doutor? Segundo ele, que é dono de uma empresa de construção, um funcionário foi fazer algumas compras e ao sair da loja acabou perdendo o cartão. As imagens das câmeras de segurança que ele compartilhou com a gente mostram que pouco depois o homem encontrou o cartão caído no chão e fez compras por aquele sistema de aproximação do cartão em uma loja de roupas. Gastou cerca de R$2.000. O empresário registrou o boletim de ocorrência e aguarda uma resposta. A dúvida do nosso amigo telespectador é o seguinte: nesse caso, doutor, é possível recuperar o prejuízo? Como é que ele deve proceder para tentar reaver os valores gastos indevidamente pelo aproveitador que achou o cartão? Primeiro contestar a compra, né, junto à bandeira do cartão. Eu vejo que você tem aí uma justa causa para que a operadora não negue. Você tem as provas, você tem um vídeo, você tem toda uma documentação farta de modo a demonstrar que houve a perda desse cartão e essa compra foi efetuada por um terceiro não autorizado. Então, compete à operadora de cartão ela estornar esse valor. Em caso de negativa, aí não tem jeito, tem que levar o caso para a justiça, que aí a justiça, sob o crivo do contraditório, ampla defesa, mediante análise das suas provas, ela vai condenar a operadora de cartão a devolver este valor. Mas creio que administrativamente é possível resolver esse problema diante das provas aí que você já tem. Doutora Andréia, ela é auxiliar de contabilidade e gostaria de saber quantas horas extras são permitidas fazer por dia. Ela conta que em alguns casos chega a fazer 4, 5 horas por dia e nem sempre as horas são pagas. É feita aí um combinado, uma negociação para ela folgar para pagar essas horas extras. Como funciona fazer as horas extras e a remuneração das horas extras feitas, doutor? Tudo bem, nós temos que se separar. Primeiro,
o que diz a lei e o que diz a convenção coletiva. A lei é a CLT, a convenção coletiva é o ajuste entre o sindicato da categoria e o sindicato patronal. E ali eles podem estabelecer regras de modo a flexibilizar o que diz a lei. Para efeitos de fiscalização do trabalho, o limite máximo é 2 horas extras ao dia. Isso justificado, não é puro e simples. É quando você tem uma circunstância de serviços inadiáveis, tarefas que não podem ser colocadas no dia seguinte, etc, etc. Mas, na prática, horas extras acontecem. E aí elas devem ser pagas caso exceda o limite 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Porém, é possível, com a reforma trabalhista 17, ainda que não haja participação do sindicato, o empregador celebrar com o empregado o chamado acordo de compensação de jornada. É justamente o que acontece. Você trabalha mais num dia, ele compensa com folgas ou vice-versa. Porventura, se o empregado tiver saldo de horas extras, o empregador é obrigado a pagar. Só que geralmente os acordos coletivos, eles prevêem esse pagamento no prazo aí já tem 1 ano. Então o empregado, muitas vezes, ele demora a receber essas horas extras. Mas na prática é assim que acontece. Prejuízo? Não há. Se a empresa ficou devendo hora extra, ou ela te dá em folga, ou ela vai ter que pagar. Doutor, o Geraldo Luiz, ele traz a seguinte situação. Ele está afastado por incapacidade, por auxílio-doença, por conta de problemas cardíacos. Ele pagou um seguro de vida por 32 anos. Agora, em função dessa situação, pediu um sinistro e foi negado. Falaram que o seguro não cobre por doença cardíaca. Ele gostaria de saber se tem como recorrer em um órgão, sem ser o PROCON, porque ele já esteve lá e falaram que não podem resolver o caso dele. Como é que o doutor pode orientar o Geraldo numa situação como essa? Geraldo, aí eu oriento você a procurar um advogado para ler o contrato de seguro. Esse é o ponto. Porque o que está no contrato seguro é o que é previamente ajustado entre as partes. Então, ali vai constar a cobertura, a intensidade, o grau. Então, é um contrato, é um contrato. O que se analisa dentro de um contrato, quando ele tem ali de um lado o consumidor e de outro o fornecedor, é se eventual cláusula contratual ela é abusiva. Se ela for abusiva, o juiz pode dar uma interpretação favorável ao consumidor ou até não considerá-la dentro do contrato. Mas o ajuste prévio ali, ele deve constar no instrumento particular. Nesse caso, orientamos o auxílio do profissional para que estude o contrato e ali verifique a cobertura. Doutor, o Éder conta que a irmã dele tem 3 anos de firma. Desses 3 anos, ela recebeu apenas 2 férias. E ela está afastada no momento por problemas de saúde. Nesse ano, com as férias atrasadas, ela recebeu só R$ 1.200. Ela quer saber se isso está certo. Gostaria de uma orientação do doutor. Muito bem, depende. Tem que analisar também o histórico, o número de faltas, o número de afastamento. É possível, sim, descontar eventuais afastamentos nas férias, no cômputo das férias. Não é em todo caso, mas é perfeitamente possível. Isso demanda uma análise do caso concreto. Mas com 3 anos de empresa, me parece que 2 férias ainda está dentro do que é razoável. A partir do 3º ano, nasce um novo direito às férias que o empregador tem até 11 meses para conceder. Mas, conforme dissemos, tem que analisar o caso para verificar o número de faltas e se está compatível. Agradecer ao doutor Leônidas pelos esclarecimentos. Toda terça-feira com a gente aqui no quadro Advogado do Povo. Obrigado mais uma vez, doutor. Disponha, Bagnete. Uma boa tarde a todos. Uma ótima semana. Até terça-feira que vem. Eu e o doutor Leônidas vamos fazer um intervalo rapidinho. Minas Urgente, volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Agroband News. Oferecimento Universidade do Agro Uniub, a primeira do Brasil. Tá todo mundo na Uniub. Matrículas abertas. Cocacer. Pronta para o futuro. Olá, sejam todos bem-vindos a esta edição do Agro Band News, que começa a partir de agora trazendo os principais assuntos do agro. A gente começa esta edição falando sobre o retorno do fenômeno El Niño ao radar climático global, que tem acendido debates intensos sobre a segurança alimentar e a oscilação de preços das commodities agrícolas. No entanto, enquanto os relatórios internacionais e portais de clima desenham cenários de choques severos,
Nos preços de alimentos até 2028, especialistas e órgãos técnicos do agronegócio brasileiro recomendam cautela e planejamento estratégico, distanciando-se de tons alarmistas. Na avaliação de analistas do setor, embora o fenômeno traga desafios reais para o regime de chuvas, o impacto na mesa do consumidor não ocorre de forma imediata. Segundo a assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Daniela Bonfim, o reflexo do El Niño sobre os preços agrícolas é um processo gradual que atinge principalmente as safras futuras, as próximas safras, e à medida que a oferta de novos produtos chega ao mercado de consumo. E claro, a gente continua acompanhando qualquer desdobramento. E a gente fala também sobre os preços das carnes suína e de frango, registraram queda no atacado da Grande São Paulo na primeira quinzena de julho. Segundo o CPEA, o movimento reduziu a perspectiva e a competitividade do frango em relação à carne suína. Já na comparação com julho do ano passado, a competitividade do frango frente ao suíno caiu quase 70%. A carne suína acumula desvalorização real de 33,2% em um ano, o que explica a perda de espaço do frango no comparativo de preços. Com essa notícia, terminamos o Agro Band News desta edição. Voltamos na próxima. Muito obrigado pela sua companhia e até lá. Minas Urgente de hoje fica por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Passou rápido demais, né? Tá chegando Band Mulher com Maria Eduarda, claro que você não vai perder. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, quarta-feira, dia de Médico do Povo, claro que você não vai perder, tá bom? A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau!